Tá aí, o programa Em Pauta de hoje. Vamos receber uma pessoa que é da imprensa, uma pessoa que fala fácil, um comendador, pelos seus méritos. Pietro, tudo bem, Pietro? Flávio, obrigado pelo convite. Nós que, quando fala em comunicação, fala dessa nova geração que era do digital agora, quero te parabenizar ao SB 24 Horas, a gente que acompanha o destaque, é uma coisa rápida a notícia, e tem programas como o seu que vem realmente para abrilhantar essa programação. Obrigado. Aí. Eu estive junto com o vereador Giovanni, e você entrevistou numa oportunidade, eu estive no teu programa, vi uma grande estrutura, você é um jornalista, é comendador, foi agraciado com título e tem experiência na imprensa. Como está a imprensa de hoje, Pietro? Como você enxerga a imprensa do século XXI, de 2016, por exemplo, ao seu ver? Flávio, olha, uma coisa que me deixa bastante feliz é, como eu disse, essa rapidez da comunicação é maravilhosa. Mas quando se fala de base de formação de jornalista, porque é diferente. Existe a base de formação pela carreira, que se dá toda essa construção de uma faculdade da vida, e tem essa base da formação realmente. Quando você fala dessa turma, da geração, hoje, o que é um profissional? Hoje a gente vive muito na base do estagiário para aqui, para ali, e quando você vê aquela estrutura, como você esteve no nosso programa, tudo aquilo é como uma engrenagem, ela tem que acontecer, ela tem que fazer, tem que dar certo, como a sua estrutura, a gente que observa aqui. A engrenagem A tem que falar com a engrenagem B para dar tudo certo. Eu penso que o ponto-chave, o quarto poder do Brasil, que é a mídia, você sabe disso, ela tem que ser um pouquinho mais valorizada pela nossa classe, pelos nossos profissionais, que às vezes hoje se vende por tão pouco. O Brasil está assim, se vendem por tão pouco. E quando a gente fala que se vende por tão pouco, porque nem sempre você tem a sua opinião. Não, a gente que acompanha o seu profissionalismo, sabemos que você tem a sua opinião. Então é por isso que nós estamos aqui. Tem programa que não. Tem programa que você vai, só que você tem que falar de arroz, feijão e ponto. Eu não posso falar da mistura, eu não posso falar daquilo. E é isso que peca o nosso Brasil. Chega onde está, cai na política, cai realmente dentro até mesmo da mídia, da comunicação. Falta o ser humano ser um pouquinho, ou amar um pouco mais do que ele faz. Porque eu vim de uma geração, e você também deve ter passado por isso, que na época que rádio era rádio. Nós estamos comentando em off do DRT, que nós temos de radialista. Eu tenho orgulho de falar, eu sou radialista em DRT, eu tenho orgulho até hoje de falar. Exatamente, hoje são poucas as rádios no nosso Brasil. Eu posso citar uma delas que você não entra se não tiver o DRT, a Rádio Cidade de Campinas. Isso é ótimo. Não entra. Lá o radialista tem que ser DRT de operador. Então, são as duas funções. Enquanto que outras emissoras, ela acaba, a Deus dará. Entendeu? Hoje se fala mais um profissional vendedor do que o profissional que vem para expressar realmente o que é a comunicação, dar a notícia de uma forma laica. Pietro, você foi agraciado com o título de comendador. Como aconteceu isso na sua vida? Isso, na verdade, eu falo até para a minha equipe, eu falo para o pessoal que acompanha a nossa programação, esse título não era para ser do apresentador e sim da equipe. Por quê? Você que está nos acompanhando vai entender. Esse título, ele veio após o nosso programa fazer uma matéria com uma menina da cidade de Sumaré, Hortolândia. O sonho dela era ter um casamento, realmente aquele casamento, no moldes que precisa. Coisa que eu até brinco com o pessoal, nós conseguimos coisas para as outras pessoas que nem para a gente. Nós conseguimos ali limousine, tinha toda uma estrutura para ela, só que assim, é aquilo que nós falamos há pouco. Você coloca amor no que você faz. Então, aconteceu a história. Ela ganhou uma casa em Sumaré, ela ganhou uma casa. O marido dela, bom a gente citar essa história, ele estava cumprindo a reta final, ele estava preso, estava semi-aberto, tá? Ele tinha que voltar, não lembro bem a história dela, desse fato. Mas, através do programa, nós conseguimos realizar esse sonho.
E um ano depois, mais ou menos, a Sociedade Brasileira de Educação e Integração conferiu ao apresentador o título de comendador. E o que me fez receber esse título foi porque hoje eu estou no seu programa, não é para me promover ou para ganhar dinheiro, é porque a gente gosta de estar aqui, como aquela matéria. Eu fiz aquela matéria, sabe, eu poderia falar, puxa, ó, o senhor consegue ir com a limusine lá, mas eu preciso de uma a mais para eu dar para alguém. Não, quando você faz algo para alguém, Flávio, a gente faz por inteiro, a gente vive aquele projeto 100%. E foi através desse projeto que foi conferido o título de comendador a este apresentador. Rádio é um veículo de comunicação fascinante. Nós que viemos do rádio, nós somos jornalistas de rádio, depois se adaptando à TV. Isso também ocorreu com você. Então a gente veio com uma base. Nós, em rádio antigamente, todos passou por esse processo. Você começava falando a hora certa, depois o locutor não vinha, você era o operador de som, técnico de som, aí você apresentava no lugar e passava todo por aquele processo. Aquilo, na época, a gente, queria se firmar como radialista, era locutor, chamava-os de locutores. Hoje, locutor é locutor esportivo. Mas, hoje, após alguns anos, a gente vê que aquilo foi uma base para a gente, né, Pedro? Exatamente. Quando se fala dessa formação da carreira da vida, é isso aí. Sabe? Profissionais que realmente chegavam para o colega e falavam assim, olha, não puxa tanto na hora certa, fala dessa maneira, vai dar uma notícia de nota de falecimento, não expressa o sorriso. E isso é o que eu falo, é quando você encontra realmente uma classe unida para acontecer. Foi da época do rádio. Eu estou falando aí de 20 anos atrás, eu comecei no rádio, eu estou com 40 anos, eu comecei no rádio aos 15 anos de idade, para você ver que de 20 a 25 anos, aí eu comecei aos 15 anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia é diferente. Hoje, se o colega vê que você está indo para um caminho, que você vai, sabe, espinguelar, ele deixa você cair de cabeça. Hoje está assim. Hoje é um número. Você tem X patrocinador, o seu programa está no ar. Não quer saber se você é formado, se você tem condições de levar informação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu tenho saudade da época que o rádio realmente acontecia. Nós éramos contratados. Contratados e fazia acontecer. Contratados. Tinha a equipe de vendas, e tinha os locutores, tinha operadores de som, dá saudade dessa época. Exatamente. Eu tenho que agradecer, na verdade, assim, eu penso que tudo na vida ele tem um cumulativo. A minha primeira emissora de TV foi na TV Americana, TV Todo Dia, e graças ao egoísmo de algumas pessoas, empurra você para o crescimento. Por que eu te falo isso? Sim. Eu tinha um programa e aquilo me consumia X valor, X patrocinador por mês. E nós conseguimos vender um número um pouco maior. Quando chegou no final desse período, a dona da emissora, na época, não sei se ainda é a dona, deve ser, não sei, chegou para mim e falou, olha, a partir de hoje, se você quiser continuar com o programa aqui, é tanto. Multiplicou ali por 3, 4 vezes o valor, literalmente. E eu fiquei preocupado, porque você constrói uma base com o seu patrocinador. Sim. E na época, isso para muitos poderia ser o fim. E foi o que me fez ir para Campinas, aí eu fui para a Band, para a TV Band, comecei um programa aos finais de semana lá e consegui enxergar que o mundo é palpável. Você consegue ir além, conseguir chegar em rede nacional, fazer depois na rede Família Nacional, no Brasil todo, passando pelo SBT, no programa diário. Então eu penso que às vezes a vida, esta engrenagem, é como você vai construir o teu mundo. Muitas das vezes um tropeço pode parecer um ponto final. E você pode enxergar que algum dos tropeços que nem você deu, mas que alguém te impôs, é apenas uma vírgula. Você levanta e caminha e constrói um pouco mais. Eu estou sendo cobrado ultimamente, hoje estou te entrevistando, veio outros amigos da imprensa, estou trazendo profissionais que estão há algum tempo. Eu fui cobrado esse dia recentemente, leva eu lá, sim, será convidado no momento oportuno. Eu estou trazendo pessoas que eu acredito que a imprensa, Pedro,
a gente tem que levar informação. Eu acredito que através do nosso programa, através dos nossos convidados, nós passamos isso. É nisso que eu acredito. Então, eu estou trazendo alguns profissionais que já são consagrados no meio, porque são profissionais que vêm a conceder uma entrevista e passa para você que está assistindo, você telespectador do programa Em Pauta, passa uma lição de vida, como que é. Eu sou um contador de história, eu gosto de trazer essas pessoas. É óbvio que eu vou trazer gente da nova geração também, todos são bem-vindos, mas eu estou nesse mês, nesse ano, eu vou estar trazendo pessoas que já estão no meio da imprensa há muito tempo, porque vocês têm uma história para contar. Não ensinar, contar uma história. De repente serve a sua história de vida, quando você começou, por que começou, serve de incentivo para outros. Exatamente. Ou serve de inspiração para outros. Ou para outros que estão começando. As coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Não dá para a gente atropelar o tempo. Agora, com certeza, dá para a gente fazer as lutas da gente. Às vezes a pessoa não nasceu para trabalhar na imprensa, não tem o dom. Eu acredito no dom. Eu acho que cantar é dom, eu acho que um apresentador de televisão é dom, eu confio naquilo que Flávio de Camargo, está falando. É óbvio que você tem que ter uma formação acadêmica, você tem que buscar se aprimorar. Nós estamos no século XXI, o século da tecnologia. Mas eu acho que essa arte de falar, de cantar, essa arte da cultura, eu acredito que é dom. Eu acredito nisso. Para mim é dom, porque um consegue desenvolver com uma maior aptidão. Você sabe que o que me faz chamar bastante atenção é dentro desse dom que você fala. Por exemplo, por que o nosso Brasil, falando politicamente agora, está nesse pé que está? Porque a política, o maior erro, eu já falei isso nos programas de televisão e volto a frisar aqui nesse nosso bate-papo. O erro é seu, o erro é meu, o erro é nosso. Porque muitas das vezes eu voto no Flávio de Camargo porque ele é meu amigo, porque o cara é bonito. Às vezes a pessoa não perde 10 minutos do tempo da vida dele nem para ler o plano de governo. Tem candidatos hoje, ainda no século XXI, depois dessa lambança que está acontecendo no nosso Brasil, tem gente que promete o impossível, até porque não é a função do vereador. A gente olha na cidade de Americana, por exemplo, eu fiquei pensando esses dias. O ex-prefeito Diego caiu, foi para lá, rolou o que tinha de rolar. Agora, te faço uma pergunta, isso é para reflexão como vida. Qual a função dos 19 vereadores que estavam na Câmara Municipal de Americana naquele período? Não era monitorar, acompanhar os passos do Executivo? Então, peraí, se o prefeito... É a lição número 1 do vereador. Exatamente, se o prefeito... Fiscalizar. Então, onde que estava esse povo? É isso que eu fico pensando. O mesmo deve acontecer em Santa Bárbara do Oeste, você entendeu? Eu não sei quem são os vereadores atuantes, mas comece, você que está em casa acompanhando, já que quer uma lição de vida, quer um bate-papo, quer entender, comece a pensar dessa maneira. Quem são os vereadores que colocou o dedo na ferida literalmente? Quem foi a pessoa que deu a cara a tapa e falou, está errado esse trem aí, não vamos chegar em lugar nenhum, porque o futuro são os nossos filhos que vão pagar. Como eu disse, eu estou com 40. Se eu fiz alguma coisa, eu já fiz. Você entendeu? Eu vou colher alguns frutos, sabe? Não dá. Lógico que dá para a gente ir para mais alguns lugares ainda, mas já está bom. Sabe? Eu costumo dizer, de onde eu vim para onde eu cheguei, está legal, entendeu, Flávio? Então agora nós temos que preocupar com gente que são inocentes. Quando a gente fala do nosso Brasil, é isso. Quando a gente fala de viver um pouco mais essa comunicação, é perder, começa na educação. Por que a China, a criançada não tem nem ônibus da prefeitura para levá-los para a escola? Porque o pai começa a educar o filho para ser independente, ele vai sozinho para a escola. Aqui no Brasil, se for sozinho, ele morre. Vão roubar o celular, vai acontecer isso. Mais ou menos nessa linha, né, Flávio? Então, as pessoas precisam acompanhar realmente, para depois poder cobrar. E cobrar com qualidade, né, Pedro? Outra coisa que não me incomoda mais, mas já me incomodou,
eu acredito com você também, porque às vezes as pessoas chegam na gente, se compra um carro melhor, se começa a ter uma qualidade de vida melhor, nossa, como fulano, o que será que ele fez, que ele está... Rapaz, se pessoas igual a gente, que tem uma vida dedicada à imprensa, fez todas as correrias que fez, é óbvio que nós fizemos algumas economias, pensando lá na frente. É óbvio que nós fizemos, pela nossa luta, pelo nosso trabalho. E no tempo certo, você começa a usufruir daquilo. Exatamente. Mas é óbvio que foi anos e anos guardando. E guardar pouco dinheiro é duro, viu? Você vai guardando um pouquinho, você vai guardando. Por quê? Porque é obra de muito trabalho. Então, as coisas acontecem no seu tempo. Eu tô de alguns anos para cá falando muito do tempo, porque é isso, acontece no seu tempo. E isso não quer dizer você... Eu estava treinando na academia de ar livre, tem uma moça que me procurou, uma senhora que trabalha no postinho do Romano, enfermeira. A filha dela está recém-formada e quer uma oportunidade no meio jornalístico. Está no caminho certo, está fazendo francês, inglês, se formou. Eu até indiquei o site, viu, Denis? Para ela vir aqui fazer um estágio, para ir se inteirando, né? Para ir se inteirando e sentir, Pietro, como que funciona. Porque o dia a dia é difícil. Por exemplo, o site, a estrutura para manter não é fácil. Você sabe que você está falando... Os gastos são muitos, né? Você fala de tudo isso aí, do gasto, citando essa jovem aí, que eu não sei quem é, não falou o nome ainda. Mas, por exemplo, eu já comentei aqui que comecei a trabalhar com 15 anos no rádio. Porém, que comecei um pouco antes, com 12 e tal. Quando se fala hoje do Brasil, hoje o empresário, citando o Denis, por exemplo, ele pensa duas vezes para contratar um estagiário. Por quê? Porque o nosso Brasil, na nossa época, existiu auxiliar de mecânico, auxiliar de qualquer coisa. Eu tenho um registro de 14 anos de idade. E muitas das vezes o cabra não ganhava nem o salário. Está ali para aprender a profissão. Queria ser alguém. Eu quero trabalhar no jornal. O cara ia, se dedicava, meio salário mínimo, quando o cara era bom. Eu estou falando, entendeu? Então, conosco aconteceu isso. E eu não me arrependo, porque tudo que valeu a pena. Então, muitas das vezes, tem pessoas que vêm e pedem um estágio, pedem isso. Isso já aconteceu comigo. 6 meses depois, você recebe uma notificação de um juiz. Você entendeu? Você contratou um estagiário. O que é um estagiário? É para aprender uma profissão. Não se deu bem? Ok. Fechou tudo, a pessoa vai e procura. Eu quero pedir porque, eu fui para aprender a ser alguma coisa, mas eu chegava lá, eu acabei fazendo um dia, eu fiz café, eu fiz isso. Então, o nosso Brasil, ele precisa resgatar algo que está perdido, a moralidade do negócio, em todas as áreas. Falando do portal, falando aqui. Então, mais do que isso, nós temos apresentadores com qualidades aí inesgotáveis. Excepcionais. Mas como que nós vamos fazer? Como dar oportunidade? A mesma coisa acontece com a gente. Chega o rostinho bonito, vem a mãe e fala, minha filha tem tudo, dá uma oportunidade para ela. Você pensa 10 vezes. Sim. Você pensa 10 vezes. Então, nós, assim como o Flávio, eu passei por isso, não me arrependo, trabalhei sim em rádio, muitas das vezes você pagava. Não para ter o programa, pagava porque você tinha que pagar o vale transporte para ir lá, para trabalhar, para aprender. E só assim, aos 40 anos de idade, é o que eu repito. Tudo, Flávio, que o ser humano determinar em fazer, se ele determinar como meta e correr, porque sem correr lá atrás, não se chega em lugar algum. Pietro, eu quando tinha 25, 30, 35 anos, eu sonhava, de repente, ser a pessoa que eu sou hoje. Eu imaginava assim, quando tiver 40, 50 anos, eu vou comprar um carrão, porque eu vou ser o cara. E aí, quando você consegue alcançar um pouco aquela meta, você olha para trás e vê o que daquele sonhador lá atrás e da pessoa de hoje. Quanto mais o tempo passa, a gente que está na imprensa há muitos anos, mais pé no chão a gente fica. A gente acaba ficando chato. Exatamente. Chato. Eu às vezes, eu converso muito com o Denis. Não vai por esse caminho, fulano. Mais então ou a gente menos conversa isso. muito. Hoje o Denis está virando um Flávio de Camargo. Está ficando conservador. Por quê? A responsabilidade de batendo na porta.
É a responsabilidade de manter tudo isso. E não é fácil. Você sabe que você comentou dessa responsabilidade, eu cito, o Denis está aqui acompanhando a produção desse programa, eu gosto de pessoas que correm atrás do sonho. Há um tempo atrás, creio que é um ano e meio mais ou menos, se não me falha a memória, o Denis indicou a menina aqui de Santa Bárbara, Luna, para cantar no nosso programa. E durante o bate-papo ela falou assim, eu vou estar no The Voice Brasil. Eu lembro dessa fala e por sinal, na hora que ela solta o vozeirão, a menina arrebenta a boca do balão. E meses depois, tempo depois, eu estou assistindo, eu vejo lá na chamada a referida garota lá, arrebentando, conquistando espaço, fazendo. Não chegou na final? Não chegou, porque tudo é uma conquista, tudo é uma disputa na nossa vida. E eu tenho certeza que assim como ela, como você que está em casa agora, esse é o grande exemplo da vida. Mesmo que a vida te derrube aqui, levante e vai para cima. Porque você vai ouvir falar muito dessa jovem. Por quê? Além da competência de saber cantar bem, tem uma coisa que chama determinação. Eu quero e vou fazer. Aproveitando para parabenizá-la por ter participado, ter chegado onde ela chegou, já por ter participado de lá. Quem já participou já está de parabéns realmente. E é o que você falava aí. Pietro, eu desejo para você boa sorte. Obrigado. Eu estou sabendo da sua nova empreitada que vem por esses meses, que Deus ilumine. Amém. Eu acredito que a política precisa ter gente que vem para somar, gente com qualidade, gente com diferencial. Quem ganha com isso é a população. Tenha muita sorte. A última pergunta, como que é lidar com o sucesso? Que às vezes chegar é até fácil não, mas com determinação você chega. Se manter é outra situação. Como que é você que está há muitos anos no ar, assim como eu, ou está num jornal, ou está numa televisão, ou está numa rádio, nunca você, há muitos anos, ficou fora da imprensa. Meu caso também, eu sempre me mantive. E isso é para poucos. Como que é na sua vida se manter por tanto tempo na imprensa da região, do estado, do Brasil, que você já fez programas por Brasil todo? Flávio, eu tenho 2 momentos para citar na minha vida. O primeiro deles aconteceu na TV Todo Dia, como eu falei para você, que iniciou. Eu apresentei um evento em uma escola, e assim que eu desci do palco, alguns anos atrás, eu desci do palco, apresentei o grupo e tal, veio uma senhora e me pediu um autógrafo. Isso para mim era uma coisa absurda. Eu cheguei para ela e falei, não, meu bem, assim como você, eu sou uma pessoa comum, eu não para mim, dar um autógrafo era uma coisa absurda, literalmente. E eu não fiz naquele momento. E me arrependi amargamente, porque aquilo veio ao contrário. Ela começou a falar mal do apresentador, que era metido, que era isso. E, na verdade, você só queria mostrar que era ser humano como ela. E, passado o tempo, lógico, o diretor da TV, na época, me chamou, porque chegou no ouvido dele, ela ligou na TV, reclamou. Ele falou assim, olha, hoje o ser humano tem que ser reconhecido pelo que ele faz. Assim como essa jovem garota. Daqui 5, 10 anos, no pé que ela vai, para a gente falar com ela, vai ter que falar com o assessor, falar com não sei com quem, com essa jovem de Santa Bárbara do Oeste. Assim é a vida. O segundo fato, já no SBT, estava em Piracicaba, jantamos lá, um belo de um peixe e tal. Quando eu fui pagar a conta já estava paga. Então, mas como? Ele falou, não, eu reconheci, o senhor é do SBT, está pago aí, gostaria que o senhor voltasse. Lógico que com a experiência da vida, a gente percebe que temos que respeitar o próximo como tal. Sim. Você entendeu? É o sim. prazer. Sim. E eu te falo uma coisa, voltei mais 2 vezes, na terceira eu já não conseguiria mais voltar, porque eu penso que é um oportunismo, parece uma carteirada na vida, parece algo assim. Então, quando você fala lidar com o sucesso para mim, eu tiro o chapéu, a minha referência de vida chama-se Cenoura Bravanel, Silvio Santos. É um cara que veio do nada e hoje é o dono de um grupo, de uma televisão fantástica, que em um dos bate-papos dele, ele resume isso aí. Ele fala, eu não nasci para ser dono de TV, mas quando fecharam a porta para mim, Deus abriu uma janela e eu precisei me tornar dono de um canal de televisão. Isso é a vida. Isso é lidar com as constâncias na vida para essa construção que ela aparece no dia a dia.
Nós também já temos em outra região um canal de televisão que, para quem veio, como disse, aos 15 anos, começar do nada, estudar. Minha mãe só queria que a gente estudasse. São 4 irmãos, comigo 5. Estuda, e todo mundo, cada um seguiu a sua carreira. Então, o que nós temos? O melhor da vida é construir e respeitar o próximo. Porque quando eu respeito o teu espaço, onde termina o seu limite, começa o meu. Assim, nós vamos chegar em algum lugar e vai vencer para realizar os seus sonhos. Tá certo. Muito obrigado, Pietro. Obrigado pela presença. Foi uma honra estar com você, falar um pouco da imprensa. Batemos aquele papo amigável. Esperamos que você, telespectador, pôde curtir essa entrevista tão esclarecedora, contando um pouco do mundo do radiofônico, falando de televisão, falando um pouco de vida, né? Muito obrigado pela sua participação. Um breve regresso, que você tenha ainda mais sucesso. Meu desejo para você é saúde, muita saúde. Amém. As demais coisas você já conquistou e vai conquistar muito mais. Amém. Aproveitando o espaço, seja bem-vindo, Denis Moraes, que agora é jornalista, com mérito, por trabalho, não foi por carteirada, por merecimento, tem um texto bacana, parabéns, viu, Denis? E nem por isso foi lá e colocou o nome lá, que é responsável pelo site. Você tem tanta responsabilidade. Você sabe que, só aproveitando, você está na reta final aí? Tá reta final. Hoje me deixou feliz que o Denis comentou que tem o reconhecimento, é tipo um troféu aqui na cidade. Você que é um cara influente, que sempre trabalhou aí na mídia, trabalhou na comunicação, a nossa região precisa de um troféu para os comunicadores de rádio, para os comunicadores de televisão. Pense nisso. Criar um troféu, um reconhecimento, aquele cara que às vezes dá cara a tapa, vai para cima e faz acontecer. Assim como o portal foi reconhecido em algum dos méritos, como web jornalismo digital, sabe? Criar realmente, porque às vezes nós temos aqui, tem Rádio Brasil, tem Rádio não sei o quê, tem Rádio Azul Celeste, tem a Jovem Pan, tem várias rádios aqui na região e muitas das vezes morre-se profissionais e nem ao menos sonhamos onde estão esse pessoal. Fica a dica aí, você que é um cara influente. Em breve vou fazer um jantar ou um churrasco na Fazenda Galvão, os dinossauros da imprensa. Não que nós sejamos, nós somos jovens, mas é um momento para a gente bater papo e contar um pouco de história e curtir um pouco essa vida que é tão maravilhosa. Obrigado, Pietro. Valeu. Tá aqui, falamos com o comunicador, com o comentador, Pietro Júnior, conosco, aqui, ó, no portal SB 24, agora é portal, hein, gente? Portal SB 24 horas. Programa em pauta para você, voltamos na próxima segunda-feira.